Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Nós estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho do dia que nós iremos partilharmos se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos de 24 ao 30. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, irmãos, Jesus estava ensinando na sinagoga. E ao dizer que um profeta não é bem aceito na sua pátria, eles se encheram de cólera e tiraram Jesus da sinagoga, levaram ao alto monte e queriam precipitá-lo dali abaixo. O que isso traz para nós? Quem estava na sinagoga? Quem estava na sinagoga eram os fariseus, eram os escribas, eram aqueles que conheciam a palavra, conheciam as leis do Senhor. E eles foram quem se encolerizaram com Jesus. Isso traz para nós que a maioria das nossas perseguições, a maioria das pessoas que irão ir contra nós, não estão lá fora, não são aqueles que não nos conhecem, ou aqueles que não conhecem a palavra. Muito pelo contrário, são muitas vezes aqueles que estão dentro da igreja, são muitas vezes aqueles que estão dentro da nossa casa. Aqueles que poderiam e deveriam nos apoiar são aqueles que muitas vezes nos perseguem. Nessa quaresma, muitas vezes você pode estar sendo perseguido, eu volto a dizer isso, por aqueles que estão próximos de você, por aqueles que estão próximos de mim, que conhecem às vezes a palavra, mas que não nos apoiam. E o interessante aqui é que Jesus, ele não foge, ele não dá as costas a eles. Quando eles perseguem, levam ele até aquela montanha e querem lançá-lo dali abaixo, o texto termina dizendo que ele passou por entre eles e retirou-se. Então não é tempo de fugir. Nessa perseguição você não precisa mais fugir, não precisa mais se esconder. Pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, nós vamos passar por entre eles. E a palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje é exatamente essa: que você passe, que você atravesse por essa perseguição, pela graça do Espírito Santo, que você consiga atravessar por entre eles e retirar-se. Quando alguém te perseguir, quando alguém falar mal de você, quando alguém estiver encolorizado com você, não precisa discutir,
não precisa se alterar, não precisa pagar na mesma moeda. Simplesmente silencia, passa por entre essa perseguição, passa e continua vivendo, continua fazendo. Jesus não parou aqui, ele não deixa de fazer milagres. A palavra depois nos diz em Mateus que ele realizou poucos milagres na sua cidade, mas não diz que ele não fez mais, mas por causa da pouca fé que o povo tinha. E o que isso acontece? Por que é tão difícil alguém ser aceito na sua própria pátria? Porque é tão difícil eu e você ser aceito dentro da nossa casa, dentro da igreja, muitas vezes? Porque eles nos conhecem de perto e muitos conhecem o nosso passado. E como é difícil alguém acreditar na nossa mudança, como é difícil alguém acreditar que nessa quaresma você quer viver diferente. Mas foram tantas quaresmas que você já passou, você nunca fez isso, por que agora você está, não precisa disso, por que agora você está fazendo essas coisas? Entende? E muitas vezes eles, ao olhar para nós, eles não veem aquilo que nós somos hoje e se enxergam aquilo que nós fizemos no nosso passado. Então eles não conseguem acreditar, não conseguem enxergar a graça de Deus agindo. Mas não pare por aí, não se preocupe. Por quê? Porque os frutos vêm, os frutos continuam a se produzir. Se você está vivendo, se você está sendo provado, testado, mas você está vivendo a palavra, está vivendo aquilo que Deus está te pedindo, os frutos vão vir, os frutos vão vir. E quando os frutos vierem, aí eles vão olhar para os frutos e vão dizer: nossa, é real, eles realmente estavam vendo, ele realmente estava se entregando a Deus naquele momento, porque os frutos é a prova, os frutos são a prova daquilo que nós estamos vivendo. Então continue mesmo diante da perseguição, mesmo diante das tribulações, atravesse, pela graça do Espírito Santo, atravesse as perseguições, atravesse essas tempestades, e o Senhor produzirá os frutos necessários. Amém, irmãos? A paz de Jesus, o amor de Maria, joelho no chão e fogo na alma. Deus abençoe.